Olá, olá, queridos! Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom estar com vocês no Papo do Papo do Alto. Alto, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe. Convidamos você a se sentar conosco aqui nessa mesa e bater esse papo do alto. Isso. Juntos. Agradecer a Ana, a Mônia, a Mônia. Samuel e a todos que estão na estrutura, retaguarda, na preparação, fazendo acontecer, né? Muito obrigado pela vida de vocês. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe. E você, se puder replicar, né? Passar adiante esse link, esse nosso Papo do Alto. O objetivo nosso é edificar a sua vida, né? Lembrar você do nosso 40 Dias com Jesus, da obra do sertão, que tem que estar sempre ativa na nossa mente, porque a semeadura... Você viu hoje que a pastora falou com a gente, mandou dizendo que já conseguiu alguma pessoa para ajudar a obra do sertão, você viu? A obra no sertão, Diz muito que lindo. quando você for para o sertão, eu quero ajudar. Negócio tremendo. Muito lindo. E os seus outros livros, né? Por um Evangelho Simples, que retrata a nossa comunidade. Tudo aqui, gente, é para a obra do sertão. E o livro Carta aos Romanos, que é um estudo para pequenos grupos maravilhoso. É o único livro que a gente não tem mais. Mas vamos para frente. Nós vamos falar hoje, de novo ainda, de Vivendo os Processos de Deus. Eu queria mencionar um texto e falar de quem escreveu pelo menos mais de 2 textos do Novo Testamento, né? Que talvez a gente tenha a vida mais conhecida na Bíblia, depois de Jesus. Isso. Ele fala assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, um homem Paulo, apóstolo, que começa a sua vida calcado, fiado, numa conversão, assentado num temperamento extremamente contundente, firme de convicção. É interessante que esse temperamento já começa a história dele, mostrando todo o temperamento, toda a ira, todo o temperamento colérico de Paulo. E a história que eu estava comentando antes contigo, que a gente conhece Paulo da conversão dele, jovem, porque disse que as roupas de Paulo foi colocada aos pés de Estevão, foi colocada aos pés do mancebo, do jovem Paulo. A gente conhece do jovem que se converteu ao idoso, Paulo, até a sua morte, quando ele disse: meu Jesus, já chegou os dias da minha partida. Do novo nascimento, a morte e a vida de Paulo. Justamente para ele escrever para a gente essa história e a gente pegar a transformação. Veja o caso, por exemplo, ele está jovem, que foi é o seu episódio sem conversão, né? Imagine, raciocina comigo, por que é que depositaram aos pés do mancebo Paulo? Ele não jogou pedra. Porque para jogar pedra, observe, Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O nível de consciência e nível de seriedade de um mancebo é 0 em relação à sociedade. Eles não vão atirar pedra. Ele não é um adulto autônomo para ele pegar lá e atirar pedra. Mas ele era conceituado a ponto de deixarem as vestes nos pés de Saulo. Por quê? Porque ele era criado aos pés de Gamaliel e todo mundo sabia que era Gamaliel. Quer dizer, o jovem já tinha uma certa moral. Quando esse jovem cresce um pouco, faz pelo menos 30 anos, ele não pode ter menos de 30, que é a partir dos 30 que é considerado adulto na sociedade, um homem no caso. E aí ele recebe cartas para prender os... Agora imagine, o cara acabou de fazer 30 anos, 31, sei lá. Ele tem cartas para prender, arrastar de Damasco. Esse homem tem muita moral, mas muita força, muita contundência de convicção. Pelo que ele acreditava nas verdades dele. Ainda aqui em Filipenses, antes desses versículos, ele fala assim: gente, olha o processo de transformação na vida de Paulo. Porque ele diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Ele confiava na carne, por isso que ele fez tudo aquilo. Porque ele confiava na carne. Eu era... O 6. Aí, ó, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. Então ele tinha tudo para se gloriar na carne. Mas ele teve que pegar tudo isso. Gente, isso não é assim. Não foi quando ele caiu. Alguém diz assim que Paulo caiu do cavalo. Quando a luz veio, ele estava indo para Damasco. Em canto nenhum disse que ele estava montado no cavalo. Só se o nome do cavalo era por terra, né? Caiu por terra, o nome do cavalo. Ele, não somente ele, as pessoas que estavam ali caíram. E não foi ali que, quando Jesus disse, né, porque me persegue, que a vida de Paulo foi transformada, ele pegou tudo que ele era e jogou no lixo, como ele fala aqui em Filipenses, eu considero tudo isso como lixo. Não, foi um processo de transformação. Gente, é uma formação rígida que Paulo teve. Ao qual ele estava apegado como verdade. Tipo assim, a programação cerebral de Paulo era uma programação cerebral que não é fácil de desfazer. Não é uma fácil. Programação cerebral. Nenhum de nós, tudo que fomos programados na nossa infância, o que foi dito para nós, o que você... As coisas fundamentaram nossa vida. Como verdades, como fundamentos, que às vezes está tão inconsciente, está tão enraizado, de coisas assim de que sou fracasso, coisas de que não vou dar para nada, você é parecido com não sei quem, com seu tio. E uma programação que, para se livrar dessa programação e das crenças, com as crenças do ser rejeitado, de não sou amado, o que é que eu estou fazendo nesse mundo, isso é uma programação que não é fácil arrancar. Mas isso, imaginando que tudo que você está falando seja uma pessoa que não nasceu de novo, porque todo mundo tem isso. Todo mundo. Eu sou um fracasso, não precisa ser. Cometido ou não cometido. Eu sou um sucesso, eu sou o melhor. Eu sou um cara, eu sou a última Coca-Cola no deserto, eu sou a última bolacha do biscoito, né, coisa. O sujeito pode pensar o que quiser de si, não estou falando de conversão. Não, Quando converte, tudo aquilo que é falsa verdade, tudo aquilo que é verdade pessoal ou natural, da qual se fia, se estrutura, se sustenta, que assenta a sua personalidade e seu caráter, seu temperamento, o seu caráter, naquela verdade falsa, o que acontece? Aquilo vai começar a sofrer o processo de quebrantamento e, posteriormente, o processo de transformação. Você já pensou? Paulo lá, ele indo para Damasco para prender, perseguir na igreja, porque acreditava que ele estava fazendo o certo, ele acreditava de todo o coração. E Jesus aparece para ele e diz: por que você me persegue? Aí ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas eu estou perseguindo o Senhor. Ele não sabia. Começou ali, meu Deus, o processo, o quebrar de Paulo. Como assim? As minhas verdades... começou a ser confrontada as verdades de Paulo. E observa que interessante que na palavra o verso isso é Atos 9, né, que ele fala: eu vou mostrar quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Deus fala para Ananias e Ananias vai lá, ora por ele, as escamas caem, batiza o camarada. Ele fica algum tempo em Damasco com os discípulos, mas olha o que diz no verso 23: decorridos muitos dias, 20. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Sabe o que é isso aqui? Temperamento. Isso aqui não é unção, graça, poder, nada disso. O sujeito está estruturado durante, sei lá, volta a 30 anos. Durante 30 anos, ele formou, estruturou sua vida na convicção, na força, na violência. Eu até mato em nome do que eu creio. Fala para isso. Eu até mato em nome do que eu creio. Isso aí estrutura a personalidade. Isso é o caráter dele, mais o temperamento dele. Portanto, estrutura a personalidade. Nessa personalidade estruturada, ele encontra Jesus. Aí, pronto, tudo foi mudado. No outro dia ele estava pregando. Nananina, não. O texto diz, na continuação, que ele está em Damasco, vai para Jerusalém, começa a pregar em Jerusalém. É uma confusão só, porque ninguém acredita naquela conversão, naquela situação. E aí eles pegam ele, Paulo ficou em Jerusalém com eles pregando ousadamente, tal. Quando ele chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo para Cesaré e para Tarso. Pega esse menino, leva para casa, esconde ele numa caverna, porque está dando muito problema para aqui. No verso seguinte, 31 diz: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia. Por que o Espírito Santo colocou assim a igreja tinha paz? Porque Paulo era uma perturbação. Esse temperamento, esse homem convertido
pervertido, mas natural. Ainda não transformado. Não transformado. Era uma perturbação da igreja. O verso de número 29, 28, 29 e 30 fala de ele ser tirado, descer no cesto. Você já sabe a história, né? Ele está lá em Damasco, desce no cesto, vai a Jerusalém, o pessoal persegue. Diz a ele, rapaz, não está dando esse cara aqui não. Ele está entrando na sinagoga e está provando que Jesus é o Cristo. Mas não é verdade o que ele está falando? É verdade natural. Não é verdade transformada. E no verso 31 fala, a igreja tinha paz. Por que escreve assim? É exatamente para a gente entender que uma pessoa operando na carne, aí agora é a palavra nova, tá? Porque até agora não falou a carne. Mas carne é que é? O natural. Operando espiritualmente no natural é um problema na igreja. É um problema. É um problema para todo mundo. A pessoa está fazendo aquilo que Deus diz na carne, no natural, no temperamento. Eu amo as pessoas no temperamento. Deixa pisar no calo para ver se o temperamento é espiritual. Não é. Um outro detalhe, o livro de Atos, ele conta 3 vezes a conversão de Paulo. E Paulo fala, não somente em Atos, mas também em algumas cartas, que ele era perseguidor da igreja. Eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o menor dos santos. Eu sou o último dos apóstolos. Sabe por que ele dizia tudo isso? Por conta do que ele fez, da lembrança de que ele era perseguidor. Assim como Pedro, Jesus falava, lembrava a ele com a repetição 3 vezes, olha, cuidado com a sua autossuficiência. E ele lembrava do que fez a autossuficiência dele, ele negou a Jesus. Assim Pedro, Paulo, ele lembrava, eu era perseguidor daqui. Toda vez ele lembrava, olha de onde eu vim, eu era perseguidor da igreja. E ele fala isso em algumas cartas. E no livro de Atos ele fala... A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Imagina, que coisa tremenda. Ele não se achava isso antes de conhecer Jesus. Isso foi processo de transformação. Olha pessoal, olha que coisa interessante. 1 Coríntios, olha só que interessante. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar de si. Olha, 1 Coríntios, é uma carta lá no início. Ele vai falar de si. Aí ele fala assim, pois depois de todos visto, verso 8, também apareceu a mim como nascido fora do tempo. Vai falar de si, nasceu a mim. É como se ele fosse o 12º apóstolo, que é o que muita gente acredita que é. Depois de Judas é Paulo que entra no lugar. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Menor dos apóstolos. Nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja. Porque persegui a igreja de Deus. Ele diz, olha o que eu fiz, ele repete. Mas olha que coisa interessante, o resto de temperamento dele ainda tem aqui, ó. Mas pela graça de Deus sou o que sou, até aí tá normal. Tu vai ver agora. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Agora, até aí tá bonito, né? Vamos ver se tá bonito e agora. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Não, o cara é humilde. Vamos ver se é humilde. Trabalhei mais que todos. Junto os 11, eu boto tudo no bolso. Isso é espiritual, irmão? A gente não sabe. Né? Isso é natural. Como é que eu vou dizer que eu trabalhei mais do que todos? Como é que eu vou julgar o trabalho dos outros? Não tem condição, não tem como. Não tem condição. Eu não vejo. Ele pode dizer que trabalhou muito, mas não pode comparar. Não pode ser que pode ser que comparação pode dizer, é eu me carnal. esforcei, eu trabalhei muito, mas nunca dizer que eu trabalhei mais do que todos. Nunca. Jamais. Isso a gente está mostrando a naturalidade do homem. Isso não quer dizer que ele vai para o inferno por causa disso. Não, ele está no processo. Agora, quando ele chega em Efésios capítulo 3, Efésios 3, ele vai falar assim, a mim, o menor de todos os santos, verso 8, foi dada essa graça de pregar aos gentios. Então ele está, o menor dos apóstolos... O último dos apóstolos. O menor dos apóstolos bota todos no bolso. Depois, o menor de todos os santos tem uma revelação. E quando ele chega em 1 Timóteo... Já é o menor dos santos. Não, depois em Timóteo. Vai falar o quê? Que ele é menor? Ele é o quê? Ele é o principal dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. É o verso de número 15. Porque persegui a igreja de Deus, tudo ele lembra. Olha o que eu fiz. Olha de onde eu vim. Paulo, cuidado. O Espírito Santo lembra ele todo o tempo. Lembra. É a mesma coisa assim comigo. Eu me lembro. Eu sei quem eu era antes de Jesus. Eu sei, meu coração. De vez em quando eu me lembro de onde eu vim, do vazio, da falta de propósito. Isso é uma coisa tão recorrente em mim. Para mim, isso é perfeito, saber de onde eu vim e o que Deus está fazendo na minha vida. O processo de transformação, para mim, é maravilhoso. Está sempre Lembra-te
de onde caíste, Efésios. Lembra de onde caíste, eu me lembro. Quer ver outra coisa? A história de Paulo, Deus falou para Ananias, falou, eu vou mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. Aí Paulo, já mostramos essas 3 fases da vida de Paulo, mas agora eu vou pegar a última parte da vida de Paulo, que é a pré-morte. A pré-morte. Olha o que ele diz, 2 Timóteo 4. Tome cuidado com ele. Na minha defesa, 16. Ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta. Olha só. Por que Deus permite que Paulo seja abandonado? Vamos fazer uma interpolação, é só um comentário, tá? Não é exegese. Também, né? Ele olha os outros e fala, boto tudo no bolso, trabalho mais que todo mundo. Então eu vou tirar todo mundo do teu lado para ver se você... Baixa a bola, negão. Baixa a bola, cara. Fica sozinho para... Ele fala que isso não seja levado em conta. Ele está sozinho. Quer dizer, alguns sofrimentos são proporcionais ao tamanho da necessidade de quebrantamento. Alguns sofrimentos são proporcionais ao tamanho da necessidade de quebrantamento. Por que Paulo morre sozinho? Irmãos, não é todo santo que vai morrer, todo servo de Deus que morre sozinho. Paulo morre sozinho. Agora observa. Você lembra de Atos 16, Atos 15? Ele volta lá da segunda viagem, vai partir para a segunda viagem missionária. Vai partir para a segunda viagem missionária, só que tem uma pessoa no centro dessa viagem. Quem é? João Marcos. João Marcos e Barnabé, João Marcos, filho, Barnabé, pai espiritual de Paulo. Foi quem cuidou de Paulo, Foi quem consolidou Paulo. Quem consolidou Paulo? Quem trouxe Paulo para Antioquia? Deu crédito a Paulo foi Barnabé. Foi Barnabé. Aí Barnabé fala assim, vamos levar uma outra pessoa que eu acredito nessa outra pessoa. Quem é essa pessoa? João Marcos. Paulo fala, não vai não. Irmãos, o Barnabé é o pai espiritual de Paulo. E por que Paulo bateu o pé firme e disse, não vai? Não, eu estou dizendo que vai. Aí ele fala assim, pois não vai. E a Bíblia diz que havendo não pequena contenda, como é que Paulo vai combater, contender com seu pai espiritual que lhe deu apoio? Fala para mim que estupidez é essa. Pois ele fez. Então você vê que tem muito do homem Paulo na vida, na biografia do apóstolo Paulo. E o que a gente aprende com isso, Fernanda? Que tem muito do nosso eu. Exatamente. Da nossa história. Que nós somos iguais. Iguais a Paulo. Que aquilo que Paulo alcançou, nós também podemos alcançar. Porque Paulo era humano como nós. Isso. Ele tinha pontos fortes em seu temperamento e que foram trabalhados pelo Espírito e usados por Deus para a glória dele. Tinham pontos fracos que foram trabalhados. Paulo se deixou quebrar e quebrantar. Ele disse, não que eu tenha alcançado o que seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Chegou aqui em Filipenses, que é também final da vida. Paulo estava preso. Ele estava perto de morrer. Esse capítulo 3 de Filipenses, que é perfeito. Ele disse, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Então, a esperança para mim, olha para a vida de Paulo, diz assim, Deus, Paulo conseguiu. E eu também posso. Eu também posso. Não é pelo temperamento de Paulo, é pelo que Paulo se deixou trabalhar e quebrar pelo Espírito Santo. Se deixou moldar por Deus. É claro que o lado virtuoso, presta atenção, o lado virtuoso daquele temperamento, do próprio caráter, eu vou chamar do caráter de Paulo, que é o quê? A firmeza da convicção. Foi dessa firmeza de convicção, de um homem firme na convicção, que ele fez o quê? Que Deus foi usar para se tornar firme, para defender a fé. Para estruturar a fé, não só o livro de Romanos, Gálatas, ele defende a fé exatamente por causa da sua postura firme de convicção, que tem a ver com o temperamento, tem, mas tem muito mais a ver com a atitude da qual ele assume uma nova fé, que é a fé verdadeira, que vem incorporada de quê? De um tratamento do caráter dele. Então a nossa fé, ela traz também esse elemento de ação em nós. Não é uma coisa que eu decoro e que eu sei racionalmente. É algo que acontece em mim. A minha fé em Cristo, ela acontece na minha vida. Ou seja, o verbo se fez carne. A palavra de Deus, ela faz carne em mim. O que eu acredito e prego, eu tenho que viver o que eu acredito e prego. As duas coisas têm que ter a coerência. E essa é a questão dos fariseus. Vocês podem, em 23, né, Mateus, que fala, não, vocês podem seguir o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles dizem e não praticam. Fariseu é isso. E Paulo, ele pôde dizer, como poucos de nós,
desculpa, conseguem dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é ser de meus imitadores porque eu sou o cara, não. É porque eu sou imitador eu imito Jesus. Então imitem também. Eu quero que vocês imitem Jesus, não a mim, mas imitem Jesus. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tinha aquele alvo de transformação à imagem de Jesus. Existe a interpretação também de que nós ser de meus imitadores, como filhos amados. Beleza, está escrito lá também. Seja imitadores de Deus como filhos amados. Mas imitadores ele fala. De não, Deus. Primeira coisa, ele fala para imitá-lo também. Mas entenda bem, juntando com o outro versículo para ser imitador de Cristo, junta os dois, o que você vê? É porque tem Cristo na vida de Paulo. Exatamente. Você vê a mansidão de Paulo, a submissão de Paulo, a atitude de Paulo. Imite essa atitude que Paulo está tendo. Essa atitude não é dele, é de Cristo. Como você está falando aí, né? Como ele disse, né? O que vocês viram em mim, ouviram em mim. Isso. Filipenses 4. Vocês façam. Isso fazem. O Deus de Pai será convosco. Deus de Pai será com vocês. Então, Vocês é para imitar o que está nele, olha sim. que processo poderoso Paulo viveu. Eu vou ler esse texto aí que você transformação. falou. Esse texto é importante. Esse texto é importante. 4. Ele fala, o que vocês aprenderam é o 9. E o que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, isto põe em prática. O sujeito não fez isso dizendo, eu sou o cara. Ele diz, quem está em mim é que operou isso que eu sou. O que eu sou não é fruto meu. O que eu sou pertence a quem operou em mim, isto que operou em mim. Então, eu não me glorio na carne, Paulo diz agora. E eu acho que dá pra gente começar a fazer a amarração de todos os episódios do podcast, né, Fernando? Para dizer algumas coisas para você que está assistindo. Primeiro, seja amigo do seu processo. Reconheça que há um processo, e se você não reconhecer, o processo vai acontecer mesmo sem você reconhecer. Há um processo acontecendo em sua vida. Reconhecendo ou não, é um processo. Seja amigo desse processo. Que mais você pode amarrar, Fernanda? Não resista ao Espírito Santo. Não resista. Saiba que Deus quer quebrar a força do seu natural. Permita que Deus quebra, não resista, porque se resistir, dói mais e demora mais. É duro para ti, como o Espírito Santo disse para Paulo. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões, entendeu? Se você o que significa você, olha, resistir. É como dar murro em ponta de faca. Se você sabe o que dá murro em ponta de faca? É isso que é resistir contra os aguilhões. A ferida o tempo todo, não resista ao Espírito Santo, se entregue. O Espírito Santo, o trabalho dele é fazer de você uma pessoa semelhante a Jesus. Jesus é nosso modelo, nosso alvo. Então, se você for amigo desse Espírito Santo, quando ele disser é aquilo, é melhor você se humilhar do que ser humilhado. É mais vantagem. Você aceitar na hora. Porque a aceitação não dói, a aceitação é humildade, a aceitação é reconheço, porque a base de confiança minha não é no que eu sou, é no que o Senhor é. A minha base de confiança não é eu sinto, a base de confiança é o Senhor disse. A minha base de confiança, eu sou assim, a base de confiança, Cristo é assim. Então são trocas de bases. Tá certo, Fernanda? É isso aí. Se tiver errado, ela corrige. A verdade é essa, querido. Nós estamos aqui e nós seremos transformados. Podia terminar com aquela leitura de Pedro, né, Fernanda? 2 Pedro? Sim. 2 Pedro. Eu acho que vale a pena ler o texto, né? Que diz que ele começa no verso 3, que o seu poder nos concedeu tudo que diz respeito à vida. E o verso 4 fala para a gente se tornar participante da natureza de Cristo, né? Aí do verso 5, por isso acrescentando a vossa fé a virtude, acrescente a virtude, que é areté, acrescente a virtude o conhecimento, que é saber das coisas, né? Quando você sabe das coisas, acrescente o domínio próprio. Tendo domínio próprio, persevere no que você decidiu, que é a perseverança. A perseverança alcance a piedade. O que é a piedade? A humildade, a qualidade de quem se prostra, é piedoso. Depois, o amor fraternal e, por fim, o amor. Aí ele fala, porque estas qualidades estando presentes e aumentando cada dia mais, que é exatamente Cristo, farão que vocês não sejam nem inativos nem frutíferos. Quer dizer, esse processo de crescimento da adição de virtudes tira da gente a inoperância e a infrutividade. Quer dizer, a gente se torna ativo e frutífero no pleno conhecimento de Cristo. Então não tem jeito. Esse processo é o conhecimento de Cristo. E aí fala, porque quem não tem essas qualidades desse processo, olha aqui, estando presente, quem não tem essa qualidade é cego.
e esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Exatamente o que a gente falou. É o que a gente está falando. Esqueceu do passado. Pedro, está falando de Paulo. Não pode esquecer da purificação dos seus antigos pecados. De quem você era. É isso que vai te manter quebrado na cruz. É saber quem você era, de onde você veio. Isso. Aliás, até Deus dizia para Davi, eu te tirei de lá de trás. Olha as ovelhas. Tem que lembrar de onde veio. Não, isso daí é um processo que nos mantém na cruz. E eu vou citar um episódio que a gente falou no Antigo Testamento para a gente talvez amarrar. Encerrar. Talvez não. Vamos encerrar agora. Agora encerrar. Veja só, Moisés, com todo o seu processo, ele desobedeceu, desacreditou, insistiu com Deus. Eu quero entrar na terra. O que foi que Deus fez? Não vai entrar. Não me fale mais. Não. Eu vou entrar na terra. Não vai entrar. Não fale mais nisso. Olha a terra e não entre. No natural, não é como você quer. Deus não vai ceder no processo comigo e com você. Ele tem um alvo, tem um processo. E não adianta dizer, eu quero entrar na terra, eu fiz muito, eu sou um virtuoso. Meu processo com Paulo, filho, foi de quebrantar Paulo e ele morrer sozinho. Eu não quero ele como estrela enquanto vivo. Eu quero o fruto dele na posteridade. Foi o que ele fez. Ele pegou tudo que Paulo fez, trabalhou a vida inteira apanhando, a vida inteira preso, cartas na prisão, morrendo solitário, mas o fruto de Paulo até hoje a gente lê e come e está falando dele. O que Deus quer é o legado. O que Deus quer é o fruto que permanece. E isto não é fruto do que você quer, é fruto do que Ele quer na sua vida. É isso aí. E a minha última palavra, Filipenses capítulo 3, versículo 16. Eita. Paulo diz assim, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vocês, quanta revelação, que o Espírito Santo, quanta coisa o Espírito Santo já te mostrou nesse tempo, ande de acordo com o que você já conhece. Né? Diz, estou sabendo, mas não vou praticar. Saiba, pratique. Ande de acordo com o que você já alcançou de conhecimento, de revelação do Senhor para a sua vida. Na medida que a perfeição chegamos, dela prossigamos. Que Deus abençoe. Eu espero que essa série de Vivendo os Processos de Deus tenha ajudado você a ser amigo do seu processo e, portanto, que tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida, aquele que começou a obra, ele conclua a obra para a glória de Jesus. Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Um beijo.